balões intragástricos, eles se dividem... Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite em participar deste evento. Como não falo espanhol adequadamente, farei a apresentação em português. Entretanto, todos os slides estão em espanhol para facilitar a compreensão de todos. Nós vamos falar do tratamento endoscópico da obesidade. Tratamento endoscópico da obesidade, as terapias primárias se dividem nos balões intragástricos, suturas e plicaturas, terapia de aspiração e terapias de intestino delgado. As terapias que envolvem o estômago estão direcionadas à obesidade. São as terapias que ocupam o espaço, a remodelação gástrica e a aspiração. Já as terapias de intestino delgado são as terapias metabólicas, que têm o foco principalmente na diabetes. Dentre as terapias incluem exclusão duodenal, ablação duodenal e anastomoses, por exemplo, anastomoses com magnetos. Nós vamos discutir todas as técnicas no decorrer da apresentação. Começaremos com os balões intragástricos. Os balões intragástricos se dividem nos colocados por endoscopia e nos balões deglutíveis. Os balões colocados por endoscopia, os mais comuns, são de líquido e de aire. E também, dentre os balões de líquido, nós temos os balões ajustáveis. Já os balões deglutíveis são os balões de gás e o balão de líquido. O balão intragástrico, de alguns anos, em 2016, nós realizamos uma meta-análise com estudos randomizados e mostramos a eficácia do balão na perda de peso, na redução do IMC e também na perda do excesso de peso. Nessa revisão, nós incluímos apenas os balões de líquido. Já esse outro estudo comparou os balões de líquido com os balões de gás. E o que observamos é que o balão de líquido ele está associado a uma perda maior de peso. Entretanto, ele dá mais sintomas que o balão de gás. O balão de gás ele faz com que o paciente tenha maior tolerância. O balão, ele é o balão deglutível. Ele é um balão deglutível onde você ingere o balão, né? E com o sistema de navegação ou por raio-x, você vai observar a hora que esse balão vai adentrar o estômago. Quando esse balão adentrar o estômago, como você vê no vídeo neste momento, no sistema de navegação, quando esse balão adentrar o estômago, ele vai ser preenchido com 250 ml de ar, né, de nitrogênio. E a cada mês você vai aumentando um balão, você coloca mais um balão até completar 3 balões. E esses 3 balões eles vão ficar por um período de 6 meses com o paciente. Só que o balão ele é deglutível, mas para ser removido ele necessita de endoscopia. Já o balão elipse, esse é o único balão puramente endoscópico. Ou seja, esse balão ele é deglutível, ele é insuflado com 600 ml de soro, né, de líquido, e depois a válvula desse balão ela é degradável, né? Depois de 4 meses, essa válvula ela é degradável e ela vai acabar, o balão vai esvaziar e vai ser eliminado junto das fezes, não há necessidade de remoção. Esse é um estudo do balão elipse, né, mostrando uma perda de peso bem razoável, de 10% em 12 meses, e um efeito adverso muito temido seria a obstrução intestinal. Mas você veja aí, 1.400 pacientes e apenas 3 casos de obstrução intestinal. Então, realmente, parece ser um balão bastante seguro. E essa é uma meta-análise recente, uma atualização da última meta-análise que demonstrei no início da aula, onde a gente incluiu todos os tipos de balões, apenas estudos randômicos. Veja que o elipse não tem nenhum estudo randômico, mas nessa meta-análise você tem o SPATS, o O-Balloon, o Orbera e o Reshape Duo. E o que a gente vê é que sempre o balão ele é superior, né, à dieta isolada, ao grupo Chan. Então, realmente, o balão ele é eficaz. O problema do balão é que ele é eficaz apenas a curto prazo, né? Esse é um outro estudo que o nosso grupo publicou e você observa que a maioria dos pacientes apresenta um reganho de peso, né? Apenas 18% dos pacientes em 4 anos reganharam menos do que 10%. Todos os outros reganharam mais do que isso. Então, o balão realmente é um método temporário. Em relação ao efeito adverso, o balão ele tem muito pouco efeito adverso, né? Você vê a taxa de complicação é muito pequena, a mortalidade é 0,05, e um dos efeitos adversos mais comuns é a úlcera gástrica, principalmente quando a gente usa o balão ajustável. A remoção ela ocorre mais nos balões de líquido, né?
Essa seria uma vantagem do ajustável em relação ao balão tradicional. E dentre as causas de remoção, as principais causas é aquela náusea e vômito nos primeiros 3 dias do uso do balão. O Transpyloric Shuttle, esse é um dispositivo que a gente ainda não tem na América do Sul, mas ele já é aprovado pelo FDA. Ele como se fosse um balão menor, né? São duas conectados, né? Então são duas esferas, aonde a esfera menor fica no duodeno e a esfera maior no estômago. E isso ela fica indo e voltando, causando uma obstrução intermitente do pilório, né? Como se fosse esse balão, ele pode ficar por 12 meses, e a perda de peso desse balão, como a gente vê nesse estudo do FDA, foi de 9,5%, uma perda de peso bastante adequada, muito similar ao balão tradicional, né? Poucos efeitos adversos graves, né? Então, realmente, parece ser uma nova opção que deve chegar na América do Sul em breve. Agora, a gente vai falar das estruturas de aplicaturas, né? É o que está na moda, a gastroplastia endoscópica, e também tem as técnicas de aplicatura com o Pose e Endomina. Então, como é que evoluiu as técnicas de gastroplastia endoscópica, né? No começo, o Fogel descreveu a endoluminal vertical gastroplastia, ou seja, era só aquelas suturas na parede anterior. A técnica foi se evoluindo e, hoje em dia, a técnica é feita, né, focada na grande curvatura, pegando a parede anterior, grande curvatura, e posterior, e aí a gente fecha o estômago, né, reduz o tamanho do estômago. Então, qual que é o mecanismo de ação da gastroplastia? É a redução do tamanho do estômago, é um retardo no esvaziamento gástrico, né, que é causado pela gastroplastia, e isso tudo causa uma alteração da saciedade no paciente. Então, esses são os mecanismos de ação da gastroplastia. Esse é um trabalho do nosso grupo também, um trabalho multicêntrico, né? Incluímos 193 pacientes e consideramos os critérios da ASGE e da ASMBS, né, Sociedade Americana, em relação à taxa de sucesso de procedimento endoscópico, que seria uma perda maior do que 25% do excesso de peso em um ano e os efeitos adversos menor que 5%. E o que nós demonstramos é que a gente superou essa meta em 2 vezes, né? Você vê ali o excesso weight loss de 59% em um ano e o total body weight loss de 15%. E a gente fez avaliações por grupos também, né? Você pode ver aí nos graus de obesidade, e o obeso grau 3 e o obeso grau 2 foram os que responderam melhor ao tratamento. A gente fez uma regressão multivariável para entender o paciente que melhor é candidato à gastroplastia, e a gente observou que homens menores de 41 anos de idade e com IMC elevado são preditores de uma perda de peso maior do que 10%. Efeitos adversos. Lembra que a taxa tem que ser menor do que 5%, e a gente mostrou de efeito adverso severo, né? A gente mostrou que sim. A gente teve apenas 2 efeitos adversos severos, que os pacientes tiveram coleções perigástricas, e eles foram operados. Hoje em dia, com maior experiência, a gente sabe que essas coleções podem ser tratadas por drenagem percutânea ou mesmo drenagem endoscópica. E também tivemos 2 hemorragias tratadas conservadoramente. Essa é uma meta-análise também realizada pelo nosso grupo, né? E, mais uma vez, a gente mostra que realmente o total body weight loss ele é da gastroplastia aí em torno de 17%. Você vê ali 17% em um ano e 16% em 18 meses. Então, quando a gente vai fazer um procedimento no paciente, é isso que a gente deve esperar. E a taxa de efeito adverso, como você vê no canto inferior, é muito baixa, né? Então, realmente, é um procedimento bastante seguro. Esse é um trabalho recente, saiu agora semana passada, né, da Rich Araya, grupo de Nova York. Ela fez um segmento de 5 anos, né, um segmento bem prolongado, né, o primeiro estudo com um segmento desse tamanho. E a gente vê que ali no segmento de 5 anos, ela avaliou 56 pacientes que completaram follow-up e teve uma perda de 15,9% nesses 5 anos, o que é bastante interessante. Dos pacientes, 27% deles receberam medicação, né, o que pode ter considerado ter melhorado um pouco os resultados. E mais o que ela observou é que os pacientes que receberam a medicação, eles mantiveram o peso, mas não aumentaram a perda de peso. E 6% dos pacientes também receberam nova sutura, né, a RE-ISD, a regastroplastia, e esses pacientes tiveram uma discreta perda de peso, mas principalmente mantiveram o peso. Os preditores de sucesso são IMCs altos, né? Mostrou também no nosso trabalho, e os pacientes atingem a melhor perda de peso quando eles completam as visitas adequadamente. E também a experiência do endoscopista está relacionada
ao melhor resultado da gastroplastia. E preditor de fracasso é a idade avançada, né? Os pacientes mais velhos dificilmente eles conseguem fazer os exercícios, seguirem as coisas adequadamente. E efeito adverso, né? Tiveram poucos efeitos adversos consideráveis aí, a maioria tratados de maneira conservadora ou não invasiva. Esse é um estudo também publicado pelo nosso grupo, onde a gente demonstrou a gastroplastia depois do sleeve, né? Então, os pacientes que ganharam peso por sleeve, antigamente não tinham opções endoscópicas. E agora tem, né? Tem essa gastroplastia. A gente demonstrou aí um resultado muito similar à gastroplastia primária. Então, um outro estudo que a gente realizou, comparamos o balão contra a gastroplastia por meio de uma meta-análise. E vejam vocês, a percentagem de perda de peso aos 6 meses é similar, 15% da gastroplastia e 12% do balão. Entretanto, quando a gente passa para 1 ano e 2 anos, a gente observa que a gastroplastia mantém essa perda, né, ali de 15%, 17%, enquanto o paciente com balão, como já demonstramos, ele acaba reganhando peso. Outra análise interessante foi em relação aos efeitos adversos, e a gastroplastia, né, ela está associada a mais dor abdominal e pouca náusea e vômito. Já o balão é diferente, o balão dá muita náusea e vômito e menos dor abdominal. E, obviamente, o balão tem mais emoções precoces do que a gastroplastia. Quando a gente compara com técnica cirúrgica, o que a gente observa? A gastroplastia é superior à banda gástrica ajustável, tá, em relação à perda de peso, mas inferior ao sleeve. Entretanto, o que a gente precisa observar aqui? Os efeitos adversos, né? A gastroplastia ela deixa o paciente menos tempo no hospital, tem menor taxa de readmissão hospitalar e, com isso, é um método considerado mais seguro do que o sleeve. Mas a perda de peso realmente não é comparável, o sleeve é bastante superior. Pose. Vamos falar agora da aplicatura endoscópica. Então, o Pose, existe o Pose 1 e o Pose 2, né? O Pose 1, ele na Europa funcionou muito bem. Quando chegou no trial dos Estados Unidos, os resultados foram bastante insatisfatórios e, com isso, desenvolveu uma nova técnica do Pose 2. É uma técnica que também procura a grande curvatura. O Pose 1 procurava o fundo e o corpo distal. O Pose 2 é a técnica que procura a grande curvatura e, com isso, os resultados estão sendo bem superiores. No vídeo, vocês observam um caso que realizamos, a primeira aplicatura no Brasil, né? Nós realizamos nosso curso de endoscopia bariátrica junto com o Chris Thompson, e essa é a série lá de Boston, né? Do Christopher Thompson, 10 pacientes, 100% de sucesso técnico, uma média de 21 aplicaturas e uma perda de peso aos 6 meses de 15%, e todos os pacientes obtiveram mais de 5% de perda de peso. Vejam no vídeo como a aplicatura ela é enorme, né? Ela é muito maior do que a do overstitch, né? Da gastroplastia com a sutura Apollo. Então, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, não tem estudos, que o Pose vai acabar tendo resultados a longo prazo superiores, mas só o tempo dirá, né? Os estudos dirão. Mas vejam que interessante como fica a aplicatura. Endomina, né? O Endomina esse trabalho é da Bélgica, né? Do Vincent Huber, e o que ele demonstra com o Endomina? Ele demonstra uma perda de peso, um excesso de etilose ali aos 6 meses de 31%, né? Essa perda ela é inferior à da gastroplastia, e no vídeo você vê como funciona, né? Com um Grasper, você puxa a parede do estômago para dentro do dispositivo, e aí a agulha é passado um T-tag, e você vai fazendo essa sutura. A gente não vai ter tempo de mostrar o vídeo inteiro, mas é uma técnica bastante interessante, a aplicatura é bastante duradoura, né? No segmento endoscópico de 6 meses a 1 ano, 87% das aplicaturas estavam no lugar. O Aspire é bastante polêmico, né? Quando observamos o Aspire, o primeiro pensamento é de bulimia, repugnante, você alienta o paciente a comer mais, mas, na verdade, nós temos que ver os resultados. E quando observamos os resultados, né, o mecanismo de ação, é importante a gente entender o mecanismo de ação. Quando você utiliza o dispositivo, como eu mostro no vídeo, você tem uma remoção de caloria de 30% apenas. O que acontece mesmo que o paciente perde peso? Esse paciente ele tem que melhorar os hábitos dele. Então, ele começa a mastigar lentamente, ele precisa ingerir mais água, ele tem que fazer alimentações regradas, 3 vezes por dia. Por quê? Porque esse dispositivo ele tem uma válvula, como se fosse uma trava, que ele permite apenas 180 trocas. Ou seja,
você faz 3 trocas por dia, em 6 meses você é obrigado a voltar no seu médico para trocar a válvula. Ou seja, isso é uma segurança, isso faz com que o paciente fique próximo de você, e a gente sabe que o paciente que acompanha melhor, ele vai perder mais peso. E o paciente também, ele pensa antes de comer, né? E, obviamente, ele também pensa no custo do alimento que ele está comendo e colocando para fora. Então, essa é uma meta-análise que realizamos e observamos que os índices de melhora das comorbidades é muito grande, né? Então, você vê aí melhora de hipertensão, de hiperlipidemia, melhora em relação ao diabetes, melhora em relação às enzimas hepáticas, né? Doença hepática não gordurosa, e a perda de peso é bastante satisfatória, 17% em um ano, e isso vai se mantendo até 4 anos, chegando até 18% de média. Os efeitos adversos são raros, né? 4% de efeito adverso, a maioria deles relacionados ao uso prolongado da sonda, né? Normalmente a sonda fica por 1 ano, mas se você prolonga, o paciente acaba fazendo fístula gastrocutânea. Para finalizar a apresentação, as terapias do intestino delgado. As terapias do intestino delgado, elas procuram simular o bypass gástrico, né? Porque a gente tem que excluir o duodeno, excluir os fatores, né, anti-incretinas. E a gente tem que fazer esse alimento chegar no intestino delgado mais distal, sem ter sido digerido, né, sem ter sido absorvido. Com isso, ocorre uma estimulação da GLP-1 e também do peptídeo Y, e com isso a gente consegue a melhora em relação à resistência insulínica e também, em alguns casos, uma perda de peso. Então, o endoberry é a manga gástrica, né? Essa manga gástrica, ela é colocada no bulbo duodenal e a manga vai até o jejum proximal, o alimento passa sem ser digerido. Vejam nessa tabela, o mecanismo de ação é extremamente similar ao do bypass. Então, isso é chamado de bypass endoscópico. A experiência da América Latina, o professor Eduardo Moura teve a experiência no Brasil, no protocolo, e observamos aí uma perda de peso total de 16%, um resultado bastante satisfatório, e uma queda de hemoglobina glicada de 2,3. Então, o endoberry, na nossa opinião, ele talvez seja o melhor dispositivo endoscópico. Entretanto, por ser uma prótese, ele está associado à migração, a sangramentos, né, até perfuração e necessidade de remoção cirúrgica. Esse dispositivo acabou saindo do mercado devido a alguns abscessos hepáticos. Entretanto, nos Estados Unidos estão realizando um novo trial, onde não estão utilizando o inibidor de bomba de próton, e dessa forma tentando se evitar a colonização bacteriana. Duodeno mucosa resurface. Nós também temos bastante experiência com dispositivos, fizemos o trial no Brasil. Esse é um vídeo do nosso grupo. Então, como é realizado? É colocado um clipe na papila, né, para não realizarmos a ablação da papila, e é passado o dispositivo, o balão a gente injeta com a agulha, né, faz o coxinho submucoso, um balão é insuflado com água fervendo e faz a ablação da mucosa duodenal. A gente faz isso por cerca de 10 centímetros. Esse é um resultado de um estudo recém-publicado na Gut, e a gente observa aí melhoras importantes, né, em relação aos níveis de hemoglobina glicada, de glicose de jejum, do OMA, e também uma perda de peso. Entretanto, a perda de peso, notem vocês, ela é bem pequena, né? Ela praticamente não é considerável. Então, o duodeno mucosa resurface realmente é um dispositivo metabólico. Os estudos têm demonstrado também uma melhora nas enzimas hepáticas, né? O sucesso técnico nesse estudo foi de 80%, em alguns casos a anatomia do duodeno dificulta realmente o procedimento. Do derivação intestinal endoluminal, esse é o nosso último método que apresentamos para vocês. Então, o que se trata são 2 magnetos, um colocado por endoscopia no jejuno, né, pós-ângulo de Treitz, e o outro é colocado no ilho terminal, e com isso a gente faz essa anastomose, né, fazendo essa derivação intestinal. E os resultados são bastante interessantes, né? Esse estudo do Maquita, publicado no ano passado, 10 pacientes, observamos uma perda de peso considerável, assim como uma redução da hemoglobina glicada até no follow-up de 36 meses. Entretanto, esse dispositivo ele é muito complexo, né, para ser realizado só por endoscopia. Até o estudo que está sendo realizado na Argentina, a maioria dos casos precisou da ajuda da laparoscopia. Então, é um material que vem se desenvolvendo e que eu acho que para o futuro vai ser uma excelente opção. Então, para finalizar a apresentação, eu coloco para vocês um resumo. Isso é um resumo baseado nas minhas opiniões. O balão intragástrico, acredito que no futuro ele sempre vai ter seu espaço, é um método muito simples,
ele é efetivo na perda de peso, né, pelo menos a curto prazo, e bastante acessível à população. Os outros dispositivos gástricos, né? Eu acredito que o Transpyloric Shuttle vai ter seu espaço na América do Sul, tudo depende do seu custo, e o Aspire, ele é realmente, quando a gente olha, a gente meio que acha meio nojento, mas alguns pacientes realmente se beneficiam dele, principalmente pacientes super obesos. As suturas implicaturas, essas, na minha opinião, realmente é o futuro da endoscopia bariátrica. Acredito que vai se expandir cada vez mais, novos dispositivos serão criados, os preços irão melhorar, e com isso a difusão vai ser considerável. E as terapias duodenais, né, também vários novos dispositivos estão surgindo, e com os resultados favoráveis, eu acredito que vai expandir muito o seu uso no mundo, uma vez que a obesidade e a diabetes são doenças, né, são pandemias mundiais. Então, para concluir, a endoscopia bariátrica e metabólica está em desenvolvimento constante, né, incluindo diversos dispositivos com diversos mecanismos de ação. Ainda não existe um método que possa ser considerado padrão ouro. Eu acho que cada paciente tem o seu método que vai se beneficiar melhor. Então, eu acho que a avaliação deve ser individualizada para cada paciente. E o que eu acredito realmente é que a combinação das técnicas, tanto com medicamentos como entre as técnicas, por exemplo, fazer um sleeve com endoberry, vai melhorar bastante o resultado. Eu acredito que a gente vai atingir resultados similares ao da cirurgia. Esse, para mim, vai ser o futuro do tratamento da obesidade em alguns pacientes. E a gente necessita de estudos de mais qualidade, né? Estudos randômicos com segmento a longo prazo, para realmente provar que a endoscopia bariátrica e metabólica realmente funciona e beneficia a todos os pacientes. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e fico à disposição em caso de dúvidas. Muitas graças.